Wagner, por mim também tinha aí pelo menos uma reunião por mês no conselho, né? Para a gente debater o clube, criar as comissões, grupos aí de talvez 5 ou 6 conselheiros, discutir plano de sócios, futebol de base, esporte olímpico, os grupos de trabalho para levar propostas aí concretas, finalizadas à diretoria administrativa, mas infelizmente um dos poderes do clube, talvez o mais importante, porque ele quem elege o presidente da diretoria administrativa, o Conselho Deliberativo não tem sido tão atuante nessa questão de entregar trabalhos e projetos ao clube. Dá uma palhinha aí, Wagner, 21h40. Bom, eu queria falar sobre um negócio aí, sobre, inclusive, o tema do programa, né? O que você faria com os 13 milhões. E também colocar algumas coisas sobre o que o Nolasco falou, né? Das obras, tal, né? Que está sendo feita, isso, aquilo. Pô, mas assim, isso é obrigação. Né? Obrigação de síndico. Né? Síndico é manter o patrimônio. O Vasco tem que fazer isso, é obrigação, isso não é vantagem nenhuma. Se o outro idiota lá não fez, né, esse tem que fazer. Né? Pelo menos ele não é tão idiota assim. O outro era muito idiota, esse aí é pouco idiota. Né? Ele é bravateiro. Então, assim, tem que manter mesmo, tem que fazer isso. E isso tanto é obrigação que está na peça orçamentária. Então, aí, voltando a falar dos 13 milhões, né, que vocês estão... o que você faria com 13 milhões? Eu não investiria no futebol. Sabe por que eu não investiria no futebol? Porque não é preciso. Não é preciso. É só vocês pegarem o orçamento, vocês vão ver que as receitas do futebol, né, estão em 235 milhões previstas para 2015. 235 milhões. E despesas, 98 milhões. Logo, o resultado é um superávit de 136 milhões que o Vasco tem. Então, são 10 vezes mais os 13 milhões. Então, eu não pegaria esse dinheiro e investiria no futebol profissional, não. Eu investiria no futebol amador. Sabe por quê? Porque o futebol amador tem orçado 4.991.000, quase 5 milhões. De receitas, 1 milhão somente. Então, o futebol amador tem um resultado de menos 3 milhões, tem um resultado negativo. Então, eu colocaria dinheiro lá, sim. Né? Porque, assim, se a gente for avaliar o Vasco como uma empresa, né, o futebol amador, futebol de base, futebol de salão, essas coisas todas, é a pesquisa e desenvolvimento. É de lá que a gente vai gerar o nosso recurso. É de lá que a gente vai fazer os jogadores e vai vender bem. É de lá que a gente vai formar craques para jogar no time profissional e depois vender ou até utilizar ele, né? Vamos gerar o time. Eu investiria todo o dinheiro lá. E pelo orçamento está falando que a gente vai ter prejuízo. Então, assim, é um absurdo. Eu investiria esses 13 milhões, uma boa parte, no plano de sócios, que os caras estavam chorando que não lançavam, porque tinha 500 mil de multa. O que é uma falácia. Né? Pois bem, você tem no orçamento que o Vasco vai arrecadar com o plano de sócio 4.469. Então, assim, Wagner, os nossos... Oi, pois não. Fala, Nolasco. uma parte rapidinho, Como é que alguém vai cumprir perto do fim de um contrato e outra, prestando uma merda de um serviço? Só isso. Pois é, assim, você pegaria os 2 milhões lá que o João falou e investiria no plano de sócio, era 500, você tem 2 milhões. Então, assim, gente, né, tá sobrando dinheiro no Vasco, vai dar um superávit de 136 milhões, é aquilo que eu falei antes, do Luiz Moreira, né, ou não entrou dinheiro, né, ou caixa 2. E esse orçamento que está aqui, é mentira ou é verdade? Tá aqui, porra, isso foi aprovado no Conselho Deliberativo, teve uma reunião que o nego aprovou isso. Está aqui. Está aqui no orçamento, 136 milhões de superávit. Então que papo é esse? Que conversa fiada é essa? Esse é o Vasco, gente. Esse é o Vasco. É o Vasco da bravata. Né? Que não vai jogar no Maracanã, que não quer, que o consórcio, que teve que ajoelhar lá no milho para o consórcio, e aí fica inventando bravata, que é segurança, que é isso,
que é o trator, que é a obra, que é a chuva, que é nos caceta 4. Esse jogo contra o São Paulo era jogo para São Januário. Esse era jogo para São Januário. Sim. Pois é, mas ele não pode falar a verdade. Ele não pode falar que ele ajoelhou no milho lá pro consórcio, porque aí vai cair mais uma bravata. Vai cair a bravata. É esse. Então, assim, a gente está falando o quê? No mundo da fantasia. Então, tem 13 milhões que a gente poderia investir? Ok, bacana. Tem uma porrada de lugar para investir. Mas não no futebol. O futebol não precisa. O futebol está sobrando dinheiro. Concordam? É isso. É isso que eu queria falar, Fabinho. Infelizmente, esse é o Vasco. Beleza, Wagner. Realmente, João, teve uma reunião lá no Conselho que a gente conversou e pediu lá na bancada para que tivesse uma reunião agora no meio do ano para comparar previsto e realizado. Orçamento é uma ferramenta gerencial, qualquer empresa séria e que se planeje utiliza. Você faz o orçamento e tenta persegui-lo, ao mínimo manter o que você planejou, tentando melhorar as receitas, reduzir custos, e o Vasco se nega a fazer essa reunião comparando o orçamento o realizado com o previsto. E tinha receita lá total de 250 e poucos milhões, porque se o Flamengo apresentou um orçamento com receita de 300, o Vasco não poderia apresentar um de 150, né, João?